A graça e a paz a todos os amados irmãos e alunos do curso Fundamentos da Fé Cristã. Hoje nós vamos para a aula 5, avançando aí em cada assunto, um mais profundo que o outro. E como eu disse desde o início, eles estão totalmente interligados. Hoje o tema será arrependimento. Nós vamos abordar os vários aspectos deste tema. Espero que o seu coração esteja aberto, porque esta aula é uma aula que carece de muita atenção. No demais, nós continuamos com as mesmas orientações. Sempre após o término de cada aula, que você possa fazer uma revisada nos textos bíblicos que são citados na apostila, estar sempre em oração, pedindo ao Espírito Santo revelação e aprofundamento de cada assunto. Assim, desta forma, nós vamos crescer e vamos atingir a estatura que a Bíblia deseja de cada um de nós. Pelo menos essa é a revelação da palavra, porque o intento de Deus é que todos nós atinjamos a estatura de Cristo. É a estatura da maturidade cristã. Então, vamos para a nossa aula de hoje? Vamos para a apostila então, aula 5. Página 9 da apostila, Fundamentos da Fé Cristã, lição 5. Tema de hoje, arrependimento. Nesta semana, abordaremos o tema arrependimento e veremos que tal assunto merece uma posição entre os mais importantes temas do cristianismo. Analisaremos o verdadeiro e o falso arrependimento segundo as Escrituras. O que é arrependimento? O arrependimento é algo que ocorre em nosso interior. Ele pode ser considerado uma mudança de estado de espírito, pesar ou lamentação pelo mal cometido, ou uma contrição, e isso sob a influência divina. Atos, capítulo 11, versículo 18. Vamos ler o texto. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Falar de arrependimento não é algo tão difícil, porque é algo que tanto eu quanto você certamente já experimentamos. É aquele pesar que sobe à nossa consciência por termos feito algo errado. Quando a luz do Evangelho atinge o nosso coração, ele vem para revelar, para mostrar, para trazer à tona todas as questões de nossa vida, tudo aquilo que está oculto, coisas que nós fizemos que desagradaram a Deus no curso de nossas vidas. Então, um a um, os pecados vão sendo expostos a esta luz da revelação do Espírito Santo. E isso gera um estado de contrição, ou muitas vezes um estado de revolta, ou um estado de profunda tristeza sob a nossa consciência agora iluminada. E o homem sente-se muitas vezes um ser miserável. Este é o alvo que a revelação da palavra atinge naquele que, pela primeira vez, foi revelado pela palavra do Senhor. E isto é muito importante. Então, que nós saibamos que o arrependimento é algo que acontece no nosso interior. Todavia, ele vai gerar uma mudança radical nas nossas atitudes externas. Dali para frente, nós não vamos mais ser os mesmos, porque a nossa consciência vai acusar daquilo que nós fizemos e daquilo pelo qual houve um pesar profundo em nossa alma. Dali para frente, se nós dermos um passo contrário, nós estaremos batendo de frente com a nossa consciência. E ninguém vive em paz quando a sua consciência está pesada. Deus vai usar o nosso interior como uma forma de nos manter firmes em direção àquilo que é certo, mostrando para a nossa razão se os passos, se as decisões, se os planos que nós estamos fazendo são planos corretos.
Amém? Continuemos a leitura da apostila. Arrependimento é um assunto de suma importância nas Escrituras. Sem ele, nenhum pecador poderá jamais se reconciliar com o Criador. Lucas, capítulo 13, versículo 3. Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Após lermos esse trecho e esse texto de Lucas, capítulo 13, versículo 3, sobe ao nosso coração uma pergunta, uma indagação muito importante. Talvez muitas pessoas pensem assim: por que é necessário o arrependimento, uma vez que Deus é amor? Ora, mas o fato de Deus ser amor não pode fazer dele alguém conivente com aquilo que é errado. Usemos aqui, hipoteticamente, uma situação perante um tribunal. Um homem que já cometeu vários crimes, assassinatos, latrocínios, agora está ali no banco dos réus e ele descaradamente aponta o dedo para o advogado de acusação, para a família da vítima, para as pessoas que estão no júri e diz: eu vou continuar a fazer isso, porque eu não me importo, eu não tenho nada a perder. Vocês acham que seria justo essa pessoa ser absolvida pelo simples fato dela ser filho do juiz? É óbvio que não, pois se esse juiz absolver este réu, confesso, nós podemos afirmar que o juiz é tão indigno, é tão cruel, é tão maligno quanto o criminoso. Realmente o criminoso tem um pai à altura e nós sabemos que Deus é justo. Não podemos confundir o amor de Deus com a justiça de Deus. Ele nos ama no sentido de que nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Eu quero dizer uma coisa que é muito séria. O fato de nós confessarmos nossos pecados não faz de nós pessoas melhores. Muito pelo contrário. Quando um assassino, um bandido, um ladrão, ou seja, quem for que cometeu algum delito, confessa que realmente fez aquilo, ele não se torna melhor. Ele simplesmente se declara culpado. Então, saibamos que o arrependimento é algo necessário, fundamental, como diz aqui na apostila, para que o homem possa se reconciliar com o seu Criador. E Jesus disse nesse texto que nós acabamos de ler: se as pessoas que estavam ouvindo, e isso serve para todos nós, não nos arrependermos, todos nós de igual modo pereceremos, porque Deus jamais terá o culpado por inocente. Amém? Vamos continuar a leitura da apostila. Assim, o arrependimento faz parte do plano supremo da salvação. Vamos ler o texto Lucas 24, do versículo 44 ao 47. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém.
Você viu a importância do arrependimento? Ele faz parte da pregação do Evangelho. Quando se diz a pregação do Evangelho, e a palavra Evangelho significa boas novas, nós estamos falando que Deus está trazendo uma novidade para os pecadores condenados. Ele está lhes dando uma chance de se arrependerem ou de reconhecerem o que fizeram e lhes dá tempo para abandonarem então suas ações, confessando-as uma a uma ao Senhor, que é juiz de todos nós. Quando o homem reconhece o que fez de errado, então ele está recebendo, ele está abraçando a mensagem do Evangelho. E uma vez este homem se arrependendo, reconhecendo diante de Deus todos os pecados que cometeu, então vem da parte de Deus a graça, que o Evangelho, que são as boas novas de Cristo, para esta vida, o perdão, o pagamento de toda a sua dívida, de todas as suas culpas. Mas esse pagamento é feito o quê? Por meio do arrependimento? Não. Este pagamento é a defesa que Cristo dá no tribunal do Senhor, usando ali o seu próprio sangue, o seu próprio sacrifício. Porque ele, sendo justo, acabou recebendo uma injustiça como pagamento e não poderia. Então essa injustiça que ele recebe é a justiça que deveria recair sobre nós, porque era justo que eu e você pagássemos os nossos pecados e fôssemos condenados por Deus. No entanto, essa culpa acabou recaindo sobre ele e a justiça dele, a atitude dele de santidade, de retidão diante de Deus Pai, acaba sendo transferida àqueles que se arrependem de seus pecados. E esta é a dádiva do plano da salvação, do bendito Evangelho das Boas Novas. E o Senhor se interessa por todos os homens da terra. Ele diz que este Evangelho seja pregado, que a mensagem do arrependimento e a remissão dos pecados seja levada a todas as nações, começando por Jerusalém. E eu louvo a Deus porque ela chegou até mim e eu espero que ela tenha chegado também até o teu coração, trazendo vida, trazendo oportunidade e esperança de redenção por meio do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Continuemos a leitura. Arrependimento é um resultado na alma do pecador causado pela ação convencedora do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quando ele quem vier. Neste texto de João, Jesus estava fazendo referência ao Consolador, ao Espírito Santo. O Espírito Santo viria após Jesus retornar ao céu, depois da sua ressurreição. E o Espírito Santo estaria com cada um de nós, trazendo essa luz que eu já me referi no início, mostrando aquilo que é certo e aquilo que é errado aos nossos corações. Mostrando também ao ímpio, pecador, que seus caminhos são caminhos de morte e que ele deve então se arrepender e se voltar novamente para Deus, o seu Criador. Então o texto mostra claramente que não são homens que convencem homens, mas o próprio Deus, o Espírito do Senhor, que vem sobre a vida do homem e começa a trabalhar no seu interior. Esta é a obra maravilhosa do Espírito Santo. Quando nós vemos que uma pessoa trilhou uma vida de obstinação, obstinação significa estar de tal forma determinada a fazer algo que você não vai mudar mais as suas atitudes. Então, uma pessoa que
passa uma vida toda fazendo coisas desagradáveis a Deus e morre assim, ela se autocondenou porque nem mesmo o Espírito Santo de Deus conseguiu convencê-la de que estava errada. Ela, em seu orgulho, acabou caminhando com seus próprios pés para a condenação eterna. Saibamos de uma coisa, meus amados, que o Espírito Santo de Deus, ele não é como o diabo que chega arrombando a porta do coração das vidas humanas. Não. O Espírito Santo, ele é gentil. O Espírito Santo, ele age da mesma forma que Jesus Cristo. Ele está no mesmo grau de santidade, no mesmo grau de competência divina. Por quê? Porque o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós falamos desta obra magnífica do Espírito Santo, nós estamos dizendo que a partir do momento em que uma pessoa ouve a palavra de Deus, uma semente boa cai em seu coração. A partir dali, o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso interior. Eu vou usar a minha própria vida como exemplo. Eu era adolescente quando Jesus começou a bater na porta do meu coração. Sim, a palavra que um amigo meu trouxe até mim fez com que o Espírito de Deus começasse a sua obra de convencimento no meu interior. Há um texto nas Sagradas Escrituras que nos mostra Jesus ali de forma alegórica, de forma simbólica, batendo numa porta. Vamos ler esse texto porque ele nos traz uma clareza muito maior sobre aquilo que eu estou tentando lhe passar. Leia comigo este texto do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Veja que Jesus está fazendo referência aqui à obra do Espírito Santo, porque uma vez Jesus ascendendo ao céu, retornando ao céu, nós não ficaríamos órfãos, nós não ficaríamos sem a cobertura, a proteção do nosso amado pastor. Então o Espírito Santo assume a posição que Cristo havia iniciado de nos conduzir ao Pai e começa a trabalhar em nossas vidas. Então o Espírito Santo está hoje trabalhando em todos os corações que são semeados pelas Sagradas Escrituras. Por isso eu digo para você, meu amado irmão e amigo, a importância que reside no evangelismo, no semear a verdade no coração de nossos amigos e parentes é muito grande. Por que eu digo isso? Porque como você poderá colher um fruto de uma árvore que nunca foi plantada? As árvores precisam ser plantadas para que nós possamos colher seus frutos. Da mesma forma é a palavra de Deus. Quando você anunciar, quando você transmitir o testemunho da sua vida, a palavra de Deus aos seus amigos, parentes, vizinhos, você está dando a eles a oportunidade e estará instaurando nas suas vidas o trabalhar do Espírito Santo. A partir daquele momento, o Espírito do Senhor vai estar trabalhando desta forma que Jesus acabou de revelar aqui em Apocalipse 3, versículo 20. Ele estará batendo na porta do nosso coração. Então isso é algo magnífico, é algo maravilhoso. Que nós possamos fazer a obra do plantio e deixar que o Espírito Santo venha a convencer o homem e dar crescimento desta palavra de vida eterna. Amém? Continuemos aqui na narrativa dos textos. Jesus, o Filho de Deus, deixou bem claro em suas ministrações que sua vinda tinha como alvo exortar os homens a se arrependerem, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores
ao arrependimento. Mateus 9, versículo 13. Jesus ainda não voltou a este mundo exatamente porque Deus, o Pai, anseia que todas as pessoas se arrependam. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos ler esta carta do apóstolo Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Vejamos que revelação maravilhosa o apóstolo Pedro recebeu do Espírito Santo, pois mostra a profundidade do amor de Deus. Ele é longânimo para conosco. Em outras palavras, muitos acreditam que Deus está demorando para cumprir a promessa da vinda de Jesus. E muitos já podem especular aí 2000 anos, uma vez que desde a época em que a Bíblia foi escrita no original pelos apóstolos, eles já pregavam, acreditando que Jesus poderia voltar em suas épocas, mas Jesus não voltou. E por que Jesus não voltou até hoje? Exatamente por causa da longanimidade de Deus. O Senhor tem um coração muito grande e Ele quer não que de geração em geração se perca quase todas as pessoas. Ele quer fazer com que Jesus volte numa geração onde uma abundância de almas venha a se arrepender de seus pecados e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então o desejo, o anseio de Deus Pai é que nós venhamos a nos arrepender. Na verdade, o texto diz que o desejo dele é que todos os homens da terra venham a se arrepender. Que versículo maravilhoso, que revelação profunda do amor de Deus por cada um de nós. E o texto que nós acabamos de ler aqui na apostila, no final aqui deste último parágrafo deste tópico, que é arrependimento, ele é bem claro. Jesus veio exatamente para salvar os pecadores. Ele não veio para chamar justos. Ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Que a voz do Senhor venha trovejar e gerar temor, gerar contrição, gerar mudança e gerar, por fim, arrependimento verdadeiro, para que os homens encontrem a graça de Jesus Cristo e sejam salvos de seus pecados. Continuemos aqui agora no próximo tópico, arrependimento falso. É muito comum em cultos ou ambientes religiosos de cunho evangélico, pessoas serem enganadas por seus próprios sentimentos. Lágrimas, arrepios e outras experiências acabam por serem consideradas como frutos de uma verdadeira experiência sobrenatural. Porém, isso não é verdade. Um pesar na alma que não gera mudança de atitudes definitivas é literalmente um engodo da alma. As Escrituras chamam isso de tristeza segundo o mundo, porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Eu, como pregador do Evangelho, já vi na prática essas questões do engodo da alma, da pessoa ser enganada por suas próprias emoções. No momento em que ela estava ouvindo ali o Evangelho, ela se derramava, se derretia em lágrimas e ela então sentiu, acreditou que estava tendo uma experiência sobrenatural. E ela fez uma oração, acreditando que aquela oração estava transformando, mudando completamente a sua vida. Mas no outro dia, um dia posterior a ela ter ouvido aquela mensagem, ela voltou novamente, se entregou completamente
as suas práticas pecaminosas e nunca mais quis saber de ouvir o Evangelho. É a mesma coisa que você assistir a um filme e se emocionar com uma cena. Isso não vai mudar nada em nossas vidas. Você pode assistir 1000 vezes o filme da Paixão de Cristo e chorar. Se não houver um arrependimento verdadeiro no seu coração, tudo que você está vendo nada mais é do que resultado de um contexto, de um ambiente que foi preparado, onde há bons atores, há uma boa narrativa de texto, há efeitos especiais, há uma música, uma orquestra que já é de forma intencional contratada para despertar mesmo nossas emoções. Quando nós falamos de arrependimento, nós não falamos de uma ação ligada estritamente aos sentimentos, mas à razão. Muitas vezes a pessoa não derrama uma lágrima, mas ela está determinada a mudar a sua vida. Isto é arrependimento. E eu quero falar sobre esse texto novamente aqui, de 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Deixa eu te explicar de forma mais clara o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ele está querendo dizer que quando um amargo em nossa alma é sentido profundamente sob o efeito do Espírito Santo, o homem realmente se arrepende. Ele definitivamente abandona suas práticas passadas, porque ele não deseja mais entristecer a Deus e ele não quer mais sentir aquele azedo, aquela dor, aquela repugnância, muitas vezes aquela vergonha dos pecados que ela cometeu outrora. Por isso Paulo disse, quando o arrependimento é verdadeiro, quando o arrependimento é resultado da ação direta do Espírito Santo no coração, na consciência do homem, essa pessoa não se arrepende de ter se arrependido. Ele está querendo dizer que uma pessoa que se arrependeu de verdade jamais se arrependerá no futuro de ter se arrependido. Por quê? Porque ela sabe que foi a melhor coisa que ela fez em sua vida. Já no finalzinho aqui do versículo, o apóstolo Paulo diz: mas a tristeza do mundo opera a morte. Como assim? Quando o homem se entristece simplesmente de forma leviana ou de forma passageira, ele foi simplesmente pego pelos seus próprios sentimentos, mas não houve em sua razão, não houve um pesar profundo em sua alma, de nada adiantará, seja a sua oração, seja as suas lágrimas, pois ele voltará novamente a cometer aqueles mesmos pecados. Então, quando eu sei que me arrependi de verdade e quando não me arrependi, quando eu sei que o arrependimento é verdadeiro ou o arrependimento é falso, quando eu retorno aos mesmos pecados, então não houve arrependimento. Quando eu os abandono definitivamente, este é o verdadeiro arrependimento gerado pela contrição ou pelo quebrantamento que o Espírito Santo gera no coração do homem. Amém? Continuando a leitura aqui da apostila. Por que Paulo disse que a tristeza do mundo gera a morte? Porque ela não passa de um pesar transitório do nosso coração. Seu efeito é superficial. Pode até nos trazer alívio, mas não gera uma mudança radical de atitude. Muitas pessoas choram ao ver uma notícia de crianças famintas após uma catástrofe, mas 30 minutos depois já esqueceram do que haviam visto. É um sentimento egoísta que pode estar associado ao orgulho de si mesmo, como que dizendo, eu sou bom. Tenho certeza que você, assim como eu, já foi pego com esse tipo de sentimento. Nós vimos um noticiário, nós nos compadecemos naquele momento,
Nós estamos vendo ali que é colocado no rodapé a conta de um banco que nós podemos ajudar porque houve uma catástrofe, porque está acontecendo algo terrível em determinada região do país e as pessoas precisam de donativos e nós muitas vezes nos emocionamos. Mas 5 minutos depois, qualquer outra notícia, qualquer outra coisa nos distrai e nós já esquecemos e aí nós só vamos lembrar de alguma coisa se nós vermos novamente aquela notícia. Isso daí mostra que nossas lágrimas não provam nada. É o arrependimento que vem do fundo do coração e que muda a nossa atitude ou que nos faz tomar uma atitude favorável a partir de agora, que demonstra se fomos realmente tocados pelo Espírito Santo ou não, se nos arrependemos ou se nos compadecemos com um amor sincero ou não, de acordo com a situação que nós acabamos de experimentar, de vivenciar em um noticiário. É algo de se pensar, não é, meus amados? Continuemos aqui. O maior de todos os exemplos bíblicos de um arrependimento falso foi o de Judas Iscariotes. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Mateus capítulo 27, versículo 3 a 5. Você notou que eu sublinhei a palavra arrependido e a expressão pequei. Por quê? Porque, a princípio, a ação que Judas Iscariotes tomou após ver que o seu plano de vender Jesus, que, ao meu ver, ele queria vender o Senhor Jesus forçando que Jesus se rebelasse, ou melhor, se manifestasse, uma vez sendo preso, mostrando ali então o seu poderio divino ou messiânico e libertando de uma vez por todas o povo de Israel das mãos do Império Romano ou de qualquer que seja outro povo, dando aos judeus de uma vez por todas o cumprimento das promessas, que era uma vara para reger todas as nações. No entanto, ele ficou frustrado quando Jesus não reagiu à prisão, muito menos à sua condenação de morte e morte de cruz. Quando ele se viu frustrado, a sua lágrima, a sua mudança e até mesmo a devolução das moedas que ele havia ganho por ter traído e vendido o Senhor Jesus, não foram suficientes para mudarem a sua posição de coração. Nós vemos que Judas acabou não sendo mais forte que o seu orgulho. E quando o nosso orgulho não é vencido, isto é um grave sinal de que não houve, então, arrependimento verdadeiro em nossos corações. Judas poderia ter, se fosse o caso, mediante a um arrependimento verdadeiro, ter se voltado novamente para Jesus, caído aos seus pés lá na cruz e ter dito diante de todas aquelas pessoas: me perdoa, meu mestre, por tê-lo traído. A minha intenção era fazer ou forçar com que o Senhor se revelasse como o nosso Messias, o Messias que reinaria sobre todas as nações. Mas agora vejo que essa não foi a intenção desta vinda sua. Mas nós não vemos que Judas fez isso, muito pelo contrário, ele não quis encarar Jesus novamente, ele não quis assumir a responsabilidade pelo seu ato, tendo que cair aos pés de Jesus e pedir-lhe perdão. Ele preferiu tomar um ato covarde, colocando uma corda em seu pescoço e cometendo suicídio, como as Escrituras nos dizem.
É algo terrível imaginar que um apóstolo de Jesus Cristo, uma pessoa que tenha conhecido Jesus Cristo pessoalmente, tenha tido um fim tão terrível. Continuemos a leitura. O falso arrependimento não passa de remorso passageiro. Embora haja o reconhecimento do erro, todavia, não há forças para uma mudança comportamental correta. São lágrimas de crocodilo, como dizíamos antigamente. Se o orgulho é mais forte que a humildade após o reconhecimento do erro, então não houve verdadeiro arrependimento, mas uma tristeza egoísta de quem caminha para a morte. De que vale reconhecer que está errado e ainda manter-se tomando atitudes erradas? De que vale nós chorarmos após termos cometido um pecado e não mudarmos a nossa atitude? Isso só prova o quê? Só prova que não houve arrependimento, e quando não há arrependimento, não há libertação. Quantos não são os casos de pessoas que já pediram 1000 perdões à sua esposa, dizendo: não voltarei mais a beber, não voltarei mais a dizer estas palavras duras a você, não voltarei mais a fazer isso ou aquilo. E, no entanto, a esposa já nem acredita mais. Por quê? Porque sabe que aquele homem voltará às mesmas práticas. Ninguém aguenta esse tipo de comportamento, nem Deus. Nós precisamos ser sinceros. Caso contrário, nós não passamos de hipócritas diante de Deus e das pessoas, porque no nosso interior não houve realmente um desejo por mudança. Então, o simples fato de eu reconhecer que fiz algo errado, mas não havendo disposição em mudança, não me torna um justo, não me torna uma pessoa digna de receber então o plano da salvação, a graça de Cristo sobre a minha vida. Não. Isso só depende do homem. Precisa-se de haver um verdadeiro arrependimento. Caso contrário, não passamos de pessoas egoístas que estão caminhando para a morte, para a condenação eterna. Vamos para o último ponto do nosso estudo de hoje. Arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro é aquele que gera mudança real. Independe de lágrimas. Não é um mero sentimento transitório, mas uma tristeza que abala a consciência do pecador, levando-o a uma decisão definitiva por não mais desagradar a Deus. É compreender que Deus foi ofendido. Pedro negou a Jesus, porém seu pesar gerou uma mudança profunda na alma. Em vez de fugir do Senhor como fez Judas, ele retornou, ainda que cabisbaixo, disposto a sofrer as consequências. Pedro nunca mais foi o mesmo. Será que nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados? Pedro é um grande exemplo do que significa verdadeiro arrependimento. Sabemos que Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Sim, aquele homem que era impulsivo, que era valentão, que cortou a orelha de Malco, soldado do templo, agora se acovardou porque temeu a morte, temeu ser preso junto com Jesus, ser condenado junto com Jesus e ter que encarar uma cruz. Pedro sentiu de forma profunda, como nós estudamos hoje aqui esse assunto, uma contrição na alma. A sua alma se quebrou. Ele se sentiu profundamente afetado, enojado pela sua atitude, pelo seu comportamento covarde, de não ter, no momento em que o mestre mais precisava de um amigo,
no momento em que o mestre mais precisou de ajuda, de socorro, acabou Pedro, o valente Pedro, abandonando seu amigo Jesus, seu mestre amado. Todos os pensamentos de Pedro foram inundados por sua covardia, por sua atitude de deslealdade para com seu mestre, que lhe foi tão fiel, o melhor, sim, e o maior de todos os amigos que alguém pode ter. No entanto, a palavra de Deus diz que, conforme Jesus havia revelado a Pedro, quando ele ouviu o galo cantar, ele se recordou de que Jesus já sabia que Pedro iria traí-lo. Então Pedro se retira do local envergonhado, humilhado na sua alma, no mais profundo do seu ser, e chora profundamente. As lágrimas de Pedro não foram lágrimas de crocodilo, não foram meramente lágrimas emocionais. Foi uma avalanche, foi o transbordar de um arrependimento verdadeiro. Aquilo que ele fez amargou completamente a sua consciência e a sua razão. Mas o que foi que Pedro fez após este sentimento amargo na alma? Ele fugiu, ele se matou, ele deu as costas para Jesus? Não. Ainda que cabisbaixo, ele se coloca na posição de um homem que já não era mais digno de confiança, mas que, todavia, não conseguia mais viver sem Jesus. Então Pedro se permite, por meio do arrependimento verdadeiro, porque é isso que o arrependimento verdadeiro faz. Ele nos permite se aproximar de Deus com ousadia e pedir-lhe perdão. Pedro, diante da situação, ele continua a seguir Jesus, mas já não era mais aquele Pedro expressivo, aquele Pedro arrogante, impulsivo, mas aquele Pedro agora humilde, como se tivesse uma flor murchado diante do Senhor, mas ainda está ali, perto de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, com o seu grande amor, chama Pedro na sua intimidade e lhe pergunta: Pedro, você me ama? E Jesus fez esta pergunta para o apóstolo Pedro 3 vezes. Tu me amas, Pedro? A cada pergunta que Jesus ia fazendo, o coração de Pedro tremia e derretia como cera. No entanto, ainda que meio acanhado, Pedro respondeu 3 vezes a Jesus: Eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Então, Jesus disse para Pedro: Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Em outras palavras, cuida dos meus filhos, cuida dos teus irmãos na fé. Não os abandone. Alimente-os com a palavra da vida eterna. Sê com eles. Guia-os pelos meus caminhos, Pedro. E a Bíblia mostra que o arrependimento de Pedro foi realmente verdadeiro. Por que eu digo isso? Porque aquele que se acovardou, porque temeu a morte, estando ali diante de Jesus, quando Jesus estava sendo sentenciado injustamente já pelos sacerdotes, num futuro não tão distante, acabaria por entregar a vida pelo Senhor Jesus. Veja como o arrependimento pode mudar a vida de um homem. Segundo narra a tradição histórica da igreja, o apóstolo Pedro estava em Roma pregando o evangelho quando foi preso.
E lhe foi proposto, caso ele se retratasse, a liberdade. No entanto, aquele Pedro que outrora era covarde e havia negado o Mestre, já não existia mais. Por quê? Porque Pedro realmente havia se convertido. Ele havia literalmente se arrependido de todos os seus pecados. E o arrependimento, ele precede o novo nascimento. O homem só pode nascer de novo quando ele se arrepende verdadeiramente de seus pecados. Ali, agora, diante de seus algozes que estavam inquirindo Pedro e que estavam dando a Pedro a oportunidade de se retratar, de se arrepender da fé, viram um homem destemido, um homem que um dia no passado sentiu o amargo de sua culpa, mas se arrependeu verdadeiramente sobre a força, sobre o efeito do convencimento que o Espírito Santo traz ao coração do homem. E agora, destemidamente, deu a sua vida pelo Evangelho, deu a sua vida de forma tal que disseram a ele: você será crucificado. Ele disse: então me crucifiquem de ponta cabeça, porque não sou digno de morrer como o meu Mestre. Este é o efeito do arrependimento verdadeiro. A pessoa que reconhece seus pecados e se arrepende verdadeiramente de todos os seus atos diante do Senhor. Ele dá as costas para aquela vida desagradável a Deus e começa a trilhar agora passos firmes de retidão, dando sempre ouvidos ao Espírito Santo, jamais se esquecendo de quem ele foi, mas ele começa a caminhar pela fé, avante, à frente, sob a luz do Evangelho. Quando o Espírito de Deus diz para o homem: não faça isso ou aquilo, então o homem se submete. Ele vai e obedece de forma irrestrita ao apelo do Espírito Santo, porque não é só uma questão de saber o que é certo e o que é errado. Ele já sabe que no passado, aquele amargo terrível, o fel da culpa, dói demais, machuca demais, não o próprio coração do pecador, mas fere e machuca o coração daquele que nos ama de forma tão profunda, que é o nosso Deus. Então, esta pessoa jamais voltará a praticar os pecados que outrora o escravizava. Isto é arrependimento. Eu espero que você tenha aprendido nesta aula de forma bem simples sobre o arrependimento falso, o arrependimento verdadeiro, o significado da palavra arrependimento, e que você, assim como eu também farei, após o término agora desta aula, uma autoavaliação para saber, como eu disse, e encerro novamente com esta última frase da apostila: será que nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados? Que Deus possa lhe abençoar, você e sua família, e até uma próxima aula, se Deus assim nos permitir. Deus lhes abençoe.